Olá, pessoal do primeiro ano A. Agora nós vamos começar a nossa correção do livro Buriti Mais de Matemática, que é o livro didático. Nós vamos corrigir as páginas 74 à página 95, ok? Então vamos começar. Aqui na página 74, a gente observa que tem a unidade 4, geometria. Então, a geometria é a parte da matemática onde estudamos os espaços e as figuras que ocupam esses espaços. Então, a gente pode perceber aí na página 74 e 75 que essas crianças e os seus pais estão num parque. E nesse parque, a gente consegue encontrar várias formas geométricas ou figuras geométricas. Por exemplo, a gente tem aí pirâmides, esferas, cilindros, círculo, nós temos cones, cubos. Então, essa unidade, ela vai tratar, né, do estudo da geometria. E aí nós vamos ver como que a geometria está no nosso dia a dia, quando a gente estiver estudando aí os exemplos que o livro está nos dando, ok? Então, vamos agora para a página 76 e 77. Então, vamos observar agora na página 76 os objetos ao meu redor. Então, vocês têm aí algumas figuras, né? E aí, em muitos lugares, podemos observar objetos que lembram figuras geométricas não planas. Observe as imagens a seguir. Então, temos aí o quarto de uma criança, onde a gente pode observar um círculo, um retângulo. Temos os bancos em um jardim, que é no formato de tronco de árvore, né? Então, forma um cilindro. E aí nós temos uma refeição saudável, que nós temos também os objetos que compõem essa refeição aí, em formato de figuras geométricas, ok? Agora vamos pensar nos ambientes e nos objetos de sua escola. Então, vocês vão lembrar da nossa sala de aula. E aí, depois, teriam que desenhar, né? Aí, no espaço abaixo, os que lembram as figuras geométricas destacadas nas fotos acima. Então, a Pro desenhou, né? A Pro desenhou aí as carteiras, o ventilador. O relógio, a Pro desenhou, mas ele é um octógono, né? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 partes. Por isso que se chama octógono. Mas não aparece nas imagens acima, mas a Pro acabou desenhando. E tem o retângulo, né, que era a lousa, né, as carteiras, ok? E tínhamos também o círculo, que era a maçaneta da porta e o ventilador, certo? Agora nós vamos ver na página 77, pinte da mesma cor os objetos que são parecidos. Então, de azul a caixa de lápis e o tijolo. De vermelho, a Pro pintou a pirâmide dos números e a outra pirâmide de bloco, né? E a Pro pintou de verde a lata aí, que parece que é uma lata de biscoito, né, de batata, e a outra uma lata de tinta, ok? Pintei de verde. Então, os objetos parecidos, a Pro pintou conforme está pedindo aí, com cores iguais. No exercício 3, observe a coleção de copos de Mauro. Marque com um X o copo que não se parece com todos os outros. Então, o copo que não se parece com todos os outros, a Pro colocou um X aí, que está no formato de um retângulo, né, uma caixa. Os outros têm em formato de cilindro. Nós temos agora, na 4, Cibele embrulhou alguns presentes com papéis coloridos. Cerque com uma linha a embalagem que mais parece conter uma bola de basquete. Então, todos os presentes,
né? Os objetos estão embrulhados em papéis de presente, então não dá para saber o que tem dentro. E aí a gente tem que circular com uma linha o objeto que mais parece com uma bola de basquete. E aí, claro que a bola, né, ela é redonda, aí a Pro circulou aí o objeto do meio, perfeito? Então, essa foi a correção das páginas 76 e 77. Agora, nós vamos para as páginas 78 e 79. Aqui na página 78, nós temos o jogo do dominó geométrico. Então, esse jogo ele dá para jogar muitas vezes. E aí, o material usado as 28 peças da página 199 que devem ser recortadas. Então, a Pro foi lá na página 199, colou essa página, né, num papelão, deixei secar e depois recortei para montar aí o jogo do dominó. Esse jogo ele pode ser jogado por 2, 3 ou 4 jogadores. Então, tem as regras aqui, né, que é para colocar no centro da mesa as peças com as figuras voltadas para baixo e embaralhar, igual como se fosse um dominó de números, um dominó convencional. E aí cada jogador pega 6 peças e não deixa os outros colegas verem as figuras. E as demais peças ficam de reserva. O jogador que tiver a peça com 2 figuras idênticas, dupla, inicia a partida colocando a peça sobre a mesa. Caso haja mais de um jogador nessa condição, deve-se escolher um deles para dar início, ou no par ou ímpar, ou no jockey pô, aí fica a critério de vocês. Se nenhum jogador tiver uma peça dupla, escolhe-se alguém para começar com qualquer peça de sua mão, ok? O próximo jogador deve colocar uma peça dele em uma das extremidades da sequência de peças que formam o jogo que está sobre a mesa. Pelo menos uma figura da peça colocada deve ser idêntica da extremidade escolhida. Então, por exemplo, se você pega a peça do quadrado, o próximo jogador tem que ter uma peça do quadrado. Tá? Se a peça em dupla que foi colocada na mesa for a dupla de quadrado, aí o próximo jogador tem que ter uma peça na extremidade com a figura do quadrado. Perfeito? Se o jogador da rodada não tiver uma peça com figura idêntica para colocar no jogo, deve pegar uma peça da reserva, até que consiga uma que sirva. Caso não consiga nela e as peças dessa reserva acabem, passará a vez para o próximo jogador. É o famoso compra, né? Se você não tem a peça, você vai lá e compra da reserva. Vence o primeiro que encaixar todas as peças que tiver nas mãos ou que tiver menos peças se o jogo travar. Ou seja, quando não existirem mais peças disponíveis para serem colocadas no jogo, vence aquele que tiver menos peças na mão e aí termina o jogo. Então, fica a critério de vocês, vocês vão querer fazer o jogo do dominó geométrico. A seguir, a Pro está colocando a foto de como ficou o jogo, como que vocês podem estar brincando, um vídeo também, ok? Aí vocês podem fazer em família. A gente poderia ter feito isso em sala de aula, mas infelizmente a gente não está na nossa sala de aula e tem que fazer em família, tá bom? Eu vou guardar o meu jogo e assim que a gente voltar, a gente pode estar brincando aí com esse jogo, ok? Então, agora vamos para a página 79. Na página 79, veja se entendeu. Então, observe este jogo. Qual a peça você acha que foi colocada primeiro e por último? A última peça foi colocada corretamente na sequência do jogo? Então, é a hora de brincar. Aí, a Pro respondeu aí que qual a peça, né, que você acha que foi colocada primeiro e por último. A primeira peça, como tinha que ser, a saída do jogo tinha que ser uma peça em dupla, a imagem tinha que estar em dupla, a primeira peça que foi colocada foi a do círculo verde. E a última peça foi colocada corretamente na sequência do jogo? Sim, ela foi colocada corretamente porque o quadrado está encaixando com o quadrado, ok?
Agora nós temos aí as questões sobre o jogo. Veja como está o jogo. É a vez de João jogar. Então, temos 5 peças na mesa. Numa ponta tem a esfera verde, na outra o cubo amarelo. Agora observe as peças de João e cerque com uma linha cada uma das peças que ele pode jogar no jogo acima. Então, lembrando que em uma ponta tem a esfera verde e na outra o cubo amarelo, qual dessas peças abaixo aí a gente consegue saber se João pode continuar o jogo ou não? Então, a Pro circulou aí as 2 peças que João tem nas mãos dele, que ele pode continuar o jogo. Então, ele pode jogar tanto a esfera verde como o cubo amarelo, ok? Agora, nós vamos para a questão 2. Depois de João, é a vez de Carla jogar. Veja abaixo a peça que ela quer encaixar no jogo da atividade anterior. É possível Carla encaixar essa peça? Por quê? Então, vamos ver se tem a possibilidade dela encaixar essa peça com o jogo anterior lá na questão 1, quando era a vez do João jogar. Então, depois do João, se João jogar a esfera verde, então realmente é possível Carla encaixar a peça do cubo amarelo, porque vai sobrar a ponta do cubo amarelo para ela jogar. Se João jogar a peça em que ele tem do cubo amarelo, vai sobrar a ponta da esfera verde para Carla jogar. Então, sim, porque ela tem as 2 pontas necessárias para a próxima jogada, que é a jogada dela. Ok? Agora, nós vamos para a correção da página 80 e 81. Agora, aqui na página 80, figuras geométricas não planas, que a gente chama de figuras geométricas espaciais, que são o cubo, o cone, a esfera, a pirâmide, o cilindro e o paralelepípedo, que também é conhecido como bloco retangular. Aqui nessa atividade, nós vamos ter que ligar cada objeto à figura com a qual ele mais se parece. Então, vamos ver como é que ficou a ligação. Vocês observem aí que tem um exemplo. Então, o dado, ele é o nosso exemplo. Ele está ligado à figura geométrica chamada cubo. E depois a Pro usou a canetinha verde para poder fazer a ligação com os objetos e suas respectivas figuras geométricas não planas. Então, aqui ficou o chapéu da festa com o cone, ligado ao cone. Depois, a lata de milho com o cilindro e a pirâmide de madeira com a figura geométrica pirâmide também, que é a base, pirâmide de base quadrada. Nós temos aqui o sabonete, a caixa de sabonete ligada à figura geométrica paralelepípedo. Aqui em cima, o cubo ligado ao presente, a Pro acha que o presente é uma caixa de quadrado perfeito aí. Por isso que a Pro ligou no cubo. Mas eu também fiquei na dúvida, porque a imagem ela não está muito clara se é realmente um quadrado perfeito. E aí ela pode também ser ligada ao paralelepípedo. Eu vi nas atividades de vocês que teve alguns que ligaram a caixa de presente no paralelepípedo. Mas eu realmente fiquei na dúvida. E tem a esfera, que está ligada à bolinha de gude. E por último aí, a caixa de sapato ligada ao paralelepípedo, ou a gente pode chamar também de bloco retangular, ok? Então, essa foi a correção da página 80. Agora, vamos para a página 81.
Então, vamos ver agora como é que ficou a correção da página 81. Gustavo usa algumas embalagens para brincar de construção. Complete na imagem abaixo a quantidade de embalagens de cada tipo usada na construção de Gustavo. Então, a seguir, nós vamos ver aí a quantidade de embalagens que ele usou para a construção da brincadeira dele. Então, aqui a gente pode perceber que ele usou 8 cubos, 2 esferas, 2 cones e um cilindro. Agora, marque com um X a embalagem que Gustavo usou mais vezes na construção. Então, vocês podem perceber aí que a Pro marcou um X na embalagem do formato de cubo. Atividade número 3. Quantas peças visíveis há em cada pilha? Então, visivelmente, a gente consegue contar 8 cubos, 15 cilindros e 10 paralelepípedos. Então, essa foi a correção da página 81. Agora, nós vamos para a página 82. Temos aí a página 82. Vamos ver como ficaram as respostas. Atividade número 4. Observe as peças do jogo de Clara. Aí nós temos, então, cubos, paralelepípedos, cilindros e pirâmides de base quadrada. A pergunta é: qual dos castelos abaixo Clara pode montar com todas as peças de seu jogo? Aí a gente tem que observar que ela, no terceiro castelo, é que ela conseguiu montar todas as peças. Mas para isso a gente teve que contar. Então, quantos cubos tem lá na figura de cima, junto da Clara, para que ela pudesse montar essa base aí com os cubos? E quantos paralelepípedos, quantas pirâmides de base quadrada e quantos cilindros? Então, essa figura onde a Pro colocou o X é que se encaixa com a quantidade de figuras geométricas que ela tem ali para ela poder montar esse castelo. Então, a Pro foi contar. A Pro contou 5 cubos lilás, 3 paralelepípedos vermelhos, 2 cilindros amarelos e 2 pirâmides verdes, que é a pirâmide de base quadrada. E aí a gente consegue observar que, dentre esses 4 castelos, o terceiro é que está aí com todas as peças que ela tinha ali, a Clara tinha para montar esse castelo, ok? Questão número 5. Observe esta sequência de figuras. Então, nós temos aqui um padrão. Existe um cubo, uma pirâmide e um cilindro. Aí, a próxima figura é novamente um cubo, uma pirâmide e um cilindro. Então, essa sequência ela vai se repetir. Agora, marque com um X a próxima figura dessa sequência. Então, se ela vai se repetir, a próxima figura da sequência vai ser novamente o cubo. Aí, a Pro marcou um X na figura do cubo, que é a próxima figura da sequência a se repetir, ok? Essa foi a correção da página 82, agora vamos para a página 83. Na página 83, a gente tem agora as figuras geométricas planas. Então, é aquelas que a gente só consegue olhar um lado, por isso que chama geométricas planas. Elas não são em 3D, a gente só consegue ver uma face, uma parte dessa figura geométrica, ok? Agora, vamos ver como ficaram as respostas, então, da página 83. Atividade número 1.
Pinte um quadrinho para cada figura que você vê no desenho. Então, a gente vê aí o quadrado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Aí a Pro pintou 8 quadradinhos. O retângulo tem 1, 2, 3, 4, 5, que a Pro pintou 5 quadradinhos. O quadrado está em azul, o retângulo está em vermelho, o marrom é o triângulo. Então, temos na figura aí 4 triângulos. Então, a Pro pintou 4 quadradinhos. E o círculo está em verde, que a Pro pintou 4 círculos, 4 quadradinhos representando o círculo. Ok? Atividade número 2. Ligue cada objeto à figura com a qual ele mais se parece. Então, a Pro pegou aí essa primeira figura que parece ser um grafismo, que está na posição de um retângulo. Depois, uma placa dizendo perigo, né, ou atenção, que está em forma de triângulo. Tem também o jogo de dama ou de xadrez, que é um tabuleiro quadrado, que aí eu liguei no quadrado. E tem uma mandala, parece uma foto de uma mandala, né? Que está em formato de círculo, que a Pro ligou na figura do círculo, ok? Então, essas são as respostas da página 83. Agora, vamos para a página 84. Na página 84, nós vamos ver aí mais duas atividades relacionadas às figuras geométricas planas e vamos ver então como ficaram as respostas. Atividade 3. Observe estas páginas de um álbum de figurinhas. Então, na página do álbum de figurinhas, tem aí que está faltando a figurinha número 1, número 4, número 9 e número 7. Então, nós vamos numerar as figuras agora, a seguir, né, de acordo com o número que indica o local em que cada figura deve ser colocada. Então, nós temos a primeira imagem aí, que precisa ser um círculo, que vai na figura número 7. Depois, nós temos um retângulo, que vai na figura número 1. Depois, um triângulo, que vai na figura número 9. E depois, um retângulo em pé, que vai na figura número 4. Então, a figura número 1 é um retângulo deitado. E a figura número 4 é um retângulo em pé. Então, essa foi a correção da página do exercício número 3. Agora, exercício número 4. Marque com um X todos os nomes das figuras geométricas planas que estão representadas no desenho do robô abaixo. Então, nós temos o robô, que ele é representado por algumas figuras geométricas. E aí, no robô, a gente tem retângulo, quadrado e círculo. Mas a gente não tem triângulo, hein? Então, aí vocês olhem direitinho, que a única figura geométrica plana que não tem aí representada no robô é o triângulo. Então, essa foi a correção da página 84. Agora, nós vamos corrigir a página 85. Agora, nós vamos corrigir a página 85. Na página 85, nós temos a atividade 5. Recorte das páginas 195 e 197 os moldes para montar os modelos de um cubo e de um paralelepípedo. Aí a Pro foi lá nas páginas 195 e 197. A Pro pegou esses moldes, colou
superfície mais grossa, que é o papelão. Depois eu recortei e montei o paralelepípedo e o cubo, como vocês podem ver aí nas imagens que a Pro está disponibilizando. E aí, tinha que responder na atividade 5 as características iguais e as diferentes que vocês perceberam. Então, aqui no cubo, nós temos as bases e os lados são iguais. E no paralelepípedo, nós temos a diferença aí do cubo, que é a altura e a base. Elas são diferentes. Então, no paralelepípedo, a gente tem uma forma retangular. Aí são dois lados iguais e dois diferentes. Então, a altura e a largura vão ser diferentes. No cubo, não. No cubo, a gente tem um quadrado perfeito, então todos os lados são iguais. Então, altura e largura todas vão ser iguais, ok? Atividade 6. Observe as pintinhas na joaninha, representada ao lado. Qual figura geométrica plana elas lembram? Então, olhando bem de pertinho aí a joaninha, a gente vê que a figura geométrica plana que essas pintinhas lembram é o círculo. Desafio. Analise a sequência de figuras abaixo. Então, nós temos aí a figura do círculo, do triângulo, do quadrado. Aí, novamente, se repete, círculo, triângulo, quadrado. Mais uma vez se repete, círculo, triângulo, quadrado. E aí o desafio é saber quais são as 3 próximas figuras que podem continuar a sequência acima. Então, a Pro marcou um X aí na figura, nas 3 próximas figuras em que vai se repetir, né? Vai continuar a sequência acima. Então, essa foi a correção da página 85. Agora, vamos corrigir a página 86. Na página 86, nós temos agora figuras geométricas planas e arte. Então, vamos ver como que ficou a correção. Na atividade 1, vocês estão vendo aí um quadro chamado Veleiros, de Paul Klee, 1927. Lápis e aquarela sobre papelão, 22,8 por 30,2 centímetros. E aí a Pro foi lá na internet para pesquisar informações sobre Paul Klee e percebeu que esse artista ele gosta muito de pinturas com figuras geométricas. É o estilo dele. Então, a Pro está disponibilizando aí algumas pinturas que eu encontrei na internet desse artista Paul Klee. Inclusive, essa pintura chamada Veleiros, que está no livro. A pergunta da atividade é: quantas figuras parecidas com triângulo você vê? Eu confesso que foi bastante difícil, porque é muito difícil fazer a contagem aqui, porque tem triângulo sobreposto, um em cima do outro. Mas, com muita paciência, a Pro foi colocando umas pintinhas pretas aí, uns pontinhos pretos, para não se perder, e eu contei 18. Então, foi essa contagem que eu fiz aí com a quantidade de figuras parecidas com um triângulo nessa atividade. Atividade 2. Veja ao lado o círculo que João desenhou. Marque com um X o objeto que ele usou para fazer esse desenho. Então, temos aí um triângulo, uma moeda de 25 centavos e uma régua. Então, para ele desenhar um círculo, ele precisou da moeda. Aí a Pro fez um X na figura, né, no desenho que mais parece com o círculo, que é a moeda de 25 centavos. Então, essa foi a correção da página 86. Agora, vamos corrigir a página 87. Na página 87, nós temos a atividade 1, Tangram. Você conhece o Tangram? Ele é um quebra-cabeça que foi criado na China há muito tempo. Juntas, as 7 peças do Tangram ao lado formam
Aí a gente tem que responder se é um círculo ou se é um quadrado. Então, a Pro colocou um X aí no quadrado, porque é a figura que as 7 peças do Tangram juntas formam, ok? Atividade 2. Recorte as peças da página 193 e monte as figuras a seguir. Aí a Pro foi lá na página 193, pegou essa página, colocou em cima de uma superfície mais grossa, que foi um papelão, recortei e aí montei essas figuras a seguir. Eu montei duas. Eu montei o chinês e a casa. Use suas peças para montar uma nova figura, depois mostre a seus colegas. Então, a Pro foi lá na internet para pesquisar qual uma figura diferente eu poderia montar, né, diferente das que estão aqui no livro, que eu poderia montar com essas peças do Tangram. Então, a Pro montou aí um cisne. Então, vocês estão vendo aí que a Pro montou um cisne que eu pesquisei lá na internet. E aí a Pro está disponibilizando para vocês também mais figuras, mais desenhos diferentes do que estão no livro. Então, essa foi a correção da página 87. Agora, vamos corrigir a página 88. Na página 88, nós vamos falar sobre localização. Então, vamos ver como ficaram as respostas. Atividade 1. Observe sua sala de aula e responda as questões. O que há na sua frente? Então, vamos tentar lembrar o que tinha na nossa frente lá na sala de aula. Nós tínhamos a lousa, o ventilador. E aí, à sua direita, o que você vê? Então, lembra que a Pro colocou em cima a palavra direita e esquerda? Na nossa direita, a gente tinha as janelas. E na nossa esquerda tinha também janela, mas era janela junto com a porta. E na direita só tinha as janelas. Atividade 2. Quando você está sentado no sofá da sala de sua casa, a televisão fica atrás de você ou na sua frente? Então, se a gente está sentado no sofá, a gente tem que assistir a televisão, então ela está na nossa frente. Atividade 3. Rodrigo vai arrumar a cozinha. No armário, em cima da pia, serão guardados os pratos, copos e potes. E, no armário embaixo da pia, serão guardadas as panelas e assadeiras. Ajude Rodrigo respondendo onde está o armário em que cada objeto a seguir deve ser guardado. Em cima ou embaixo da pia? Então, nós temos aí os copos, que vão ser em cima, os pratos também em cima, a panela embaixo, a assadeira embaixo, o pote em cima e a panela embaixo. Então, essa foi a correção da página 88. Agora, vamos corrigir a página 89. Na página 89, nós temos aqui uma cena de localização. Então, como a geometria também estuda a localização nos espaços físicos, nós vamos ver como que ficaram as respostas, então, dessa atividade. Atividade número 4. Observe uma parte do bairro onde Joana mora. Então, a gente tem aí o mercado, a padaria, o clube, a escola, a casa de Joana, outras casas e a rua. E aí, a gente tem que, primeiro, traçar um caminho da casa de Joana até o clube. Então, a Pro pegou uma canetinha preta, traçou esse caminho da casa de Joana até o clube. Depois, trace um caminho do clube até a padaria. Aí a Pro pegou uma canetinha laranja, traçou o caminho do clube até a padaria. Trace o caminho mais curto do mercado até a escola de inglês. Então, a Pro pegou uma canetinha marrom, traçou aí o caminho do mercado até a escola de inglês,
Todos os caminhos, todos os locais, desculpa, a Pro marcou aí com asterisco preto, de canetinha preta, para mostrar, sinalizar quais os locais que a gente teria que percorrer. A última pergunta diz assim: existe apenas um caminho para ir da casa de Joana até o clube? Não, né? Não existe só um caminho. A gente pode tentar ir por outros caminhos. Dá para ir pela esquerda, como a gente fez, né? Para ir para o clube, né? E também dá para ir pela direita, só que fica mais longe. Dá para ela passar primeiro pela escola de inglês, pela padaria. Ela pode ir por baixo da rua dela e pegar a esquerda novamente, mas os caminhos ficam mais longos, ok? Então, essa foi a correção da página 89. Agora, nós vamos corrigir a página 90. Na página 90, nós temos aí o jogo da velha e o jogo de damas. Então, vamos ver como que ficaram as respostas dessas atividades. Na atividade número 5, Carlos e Lia estão brincando de jogo da velha. As peças de Carlos lembram quadrados e as de Lia triângulos. É a vez de Lia jogar. Marque com um X o local no tabuleiro ao lado, onde Lia deve colocar uma peça para que Carlos não ganhe essa partida. Então, como vocês estão vendo aí, o Carlos, ele tem as peças dele lembram quadrados. Então, para ele não ganhar, tenho que colocar um X entre esses dois quadrados. E aí, a Pro colocou um X aí laranja para identificar onde que a Lia tinha que colocar o triângulo dela para o Carlos não ganhar essa partida, ok? Atividade 6. Em um jogo de damas, as peças podem ser deslocadas na diagonal, ou seja, no sentido inclinado, para a frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, se for para capturar as peças do adversário. A peça preta indicada pela seta azul deve capturar 3 peças vermelhas nesta jogada. O primeiro movimento já está indicado. Indique os outros 2. Na seta azul, vocês podem perceber que tem a pedra preta que pulou pela diagonal para comer a peça vermelha. E aí, para ela poder comer as outras peças, ela também teria que trabalhar na diagonal. E aí, ela foi para a primeira fileira, na coluna 5, e depois ela comeu a outra peça vermelha na diagonal, conforme a Pro indicou aí pela canetinha laranja. Então, essa foi a correção da página 90, agora nós vamos corrigir a página 91. Agora, nós vamos corrigir a página 91, a matemática me ajuda a ser. E aí, a gente tem um texto e alguns exercícios que nós vamos ver como que ficaram as respostas. A matemática me ajuda a ser uma pessoa que vê geometria na arte. Vamos conhecer o artista potiguar Newton Avelino? Ele é potiguar porque ele nasceu no Rio Grande do Norte. Então, a naturalidade de quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. E esse artista, ele transforma suas vivências em obras de arte impressionantes. Em suas obras, ele costuma retratar a cultura nordestina com um estilo muito próprio. Então, a Pro, muito curiosa, foi lá na internet e pesquisou esse quadro que está aí na página 91, que é intitulado Os Forrozeiros, de 2008, acrílica sobre tela 50 por 90. E achei outros quadros que ele pinta. E o estilo dele é retratar a cultura nordestina com figuras geométricas. Então, a seguir, a Pro está disponibilizando aí para vocês a foto do Newton Avelino, que é esse artista brasileiro, e algumas outras pinturas que ele fez, que está disponível na internet. Essa é a foto do Newton Avelino. Temos aí algumas pinturas
que ele fez. Vocês podem ver que retrata a cultura nordestina. Tem bastante figuras geométricas, grafismo também e muita cor. Ele gosta de fazer as coisas bem coloridas, que é próprio do nordestino, porque o nordestino gosta muito de cor, de coisas coloridas, coloca bastante vida nas coisas que eles fazem, ok? Espero que vocês gostem aí, apreciem, quiserem depois consultar na internet também, é uma excelente pesquisa. Agora vamos tomar nota. Observando a imagem acima, responda às questões. Você vê instrumentos musicais? Se sim, quantos? Sim, na imagem acima nós temos aí 3 instrumentos musicais. Você conhece esses instrumentos? Se sim, quais são os nomes deles? Então, nós temos aí o triângulo, a sanfona e o tambor. Quais figuras geométricas planas estão representadas? Temos o triângulo, o quadrado, o retângulo, os círculos, polígonos. Então, essas são as figuras geométricas planas representadas na figura acima. Reflita. As cores utilizadas dão sensação de tristeza ou de alegria? Conte aos colegas. Para mim, né, na minha opinião, é de alegria, porque são cores alegres, vibrantes. Então, e o nordestino tem muito disso, né, de usar cor para dar vida no que eles fazem, no que eles representam, ok? Então, essa foi a correção da página 91. Agora, vamos corrigir a página 92. Na página 92, temos compreender informações. Então, nós vamos precisar organizar informações em tabelas. Atividade 1. Adelaide é síndica do prédio em que mora e fez uma pesquisa para saber quais as flores preferidas dos moradores para colocar em um canteiro que será construído na entrada do prédio. Observe as anotações sobre a votação. Então, os moradores têm a preferência por margarida, azaleia, lírio e rosa. E para cada flor votada, esses quadradinhos representam, para cada risquinho, é um ponto, e cada quadrado vale 5 pontos. Agora ligue cada tipo de flor à quantidade de votos recebidos. Então, o lírio, ele recebeu 10 votos. A rosa recebeu 20 votos. A margarida recebeu 15 votos e a azaleia recebeu 18 votos. Agora, complete a tabela abaixo com a quantidade de votos recebidos por cada tipo de flor. Então, as flores para o canteiro. O tipo de flor: a margarida, quantidade de 15 votos, a rosa, 20 votos, o lírio, 10 votos e a azaleia, 18 votos. Então, essa foi a correção da página 92. Agora vamos ver como ficaram as respostas da página 93. Na atividade 2, nós temos: Laís e Edu ganharam um jogo com representações de figuras geométricas com 10 cubos, 8 esferas, 5 pirâmides, 20 cilindros, 12 cones e 15 paralelepípedos. Complete a tabela de acordo com a quantidade de representações de cada figura geométrica do jogo. Então, nós temos a tabela aí com o nome de quantidade de figuras geométricas. Na linha número 1, nós temos figura geométrica e na linha número 2, que é a linha de baixo, a quantidade. Então, para cada figura geométrica, nós vamos colocar a quantidade de que Laís e Edu ganharam esse jogo para brincarem aí de representações de figuras geométricas. O cubo, eles ganharam 10, o cone 12, a pirâmide 5, a esfera 8, o paralelepípedo 15 e o cilindro 20. Então, conforme
estava as descrições acima, nós colocamos essas quantidades na tabela. Qual é a cor da figura geométrica que tem menos? Então, a figura que tem menos, que é a pirâmide, ou é lilás ou é roxa, né? Aí a Pro colocou os dois, porque alguns enxergam como lilás e outros como roxa. Qual figura possui exatamente uma dezena de representações? E quantas dezenas são as representações dos cilindros? Então, a figura que possui exatamente uma dezena é o cubo, que são 10 unidades. E nós temos duas dezenas para o cilindro, que tem a quantidade de 20 unidades. Então, são duas dezenas. 10 mais 10, 20, duas dezenas. Atividade número 3. Raul fez uma pesquisa no bairro sobre que brinquedos devem ser colocados na pracinha. O escorregador recebeu 28 votos, o balanço ficou com 30 votos, o gira-gira teve 25 votos e a gangorra 11 votos. Complete a tabela de acordo com a quantidade de votos de cada brinquedo na pesquisa de Raul. Então, nós temos uma tabela aí com o nome resultado da pesquisa. A primeira linha tem como nome brinquedo. A segunda linha, que é a linha de baixo, quantidade de votos. Então, o balanço ganhou 30 votos, o escorregador 28 votos, a gangorra 11 votos e o gira-gira 25 votos. Então, na pracinha só cabem 3 brinquedos. Qual deles é o melhor para ser descartado? Explique por quê. Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Aí vocês vão levar em consideração o tamanho do brinquedo, a largura e a estimativa, certo? Então, uma resposta pessoal, talvez aí o brinquedo que deva ser descartado pode ser que seja a gangorra, ou o gira-gira, ou o escorregador, ou o balanço. Aí cada um vai dar a sua resposta e explicar o porquê da resposta. Perfeito? Então, essa foi a correção da página 93. Agora, vamos corrigir a página 94. Na página 94, nós temos a seção para terminar. Observe as velas decorativas que André comprou. Marque com um X a alternativa em que constam os nomes das figuras geométricas não planas com que essas velas, respectivamente, ou seja, uma seguida da outra, né, na sequência, se parecem. Então, a Pro marcou aí que as velas se parecem com um cilindro, uma pirâmide e um cubo. Então, essa foi, respectivamente, a sequência em que as velas se parecem com essas figuras geométricas espaciais, ou figuras geométricas não planas. Então, observem aí o X no cilindro, na pirâmide e no cubo. Atividade 2. Carolina fez esse painel para enfeitar o quarto dela. Pergunta: qual é a figura geométrica plana? Então, plana é quando só tem uma dimensão, a gente só consegue enxergar a frente, que Carolina desenhou e pintou várias vezes nesse painel. Então, nós temos aqui o triângulo, que é a figura geométrica plana que ela desenhou no painel para enfeitar o quarto dela. Atividade 3. Cerque com uma linha cada uma das figuras geométricas não planas, ou seja, as figuras geométricas espaciais, representadas a seguir. Então, nós temos aí o paralelepípedo, a pirâmide e o cubo para circular. As demais são figuras geométricas planas e aqui a gente tem que circular, então, são essas que a Pro marcou aí, que é o paralelepípedo, a pirâmide e o cubo. Então, essa foi a correção da página 94. Agora, nós vamos corrigir a página 95. Na página 95, atividade 4. Fabiana fez o contorno de 3 figuras em uma malha pontilhada.
Então, a gente observa aí que as figuras que ela fez foi um retângulo, um quadrado e um triângulo. Reproduza na malha pontilhada abaixo os contornos das figuras que Fabiana fez. Depois pinte cada figura com uma cor diferente. A Pro acabou fazendo um pouco mais do que a Fabiana fez, mas vocês podem ver aí que eu reproduzi o retângulo na cor laranja, né, e vermelho, e também reproduzir o quadrado na cor verde e mais um triângulo na cor amarela. Mas aí depois eu fui brincar, né, e fiz mais figuras geométricas planas na malha pontilhada aí, a Pro fez mais do que a Fabiana tinha feito, ok? Então, quais figuras geométricas planas você reproduziu? Então, foi um quadrado, um triângulo e um retângulo. O que aprendemos? Quando observo um objeto, como faço para perceber a figura geométrica não plana que pode ser representada por ele? Então, a gente pode observar isso pelo contorno, né? Então, a gente pega um objeto, ele é em 3D, ou seja, ele tem altura, largura e tem uma base. E aí, pelo contorno dele, a gente consegue saber qual é a figura geométrica não plana que é representado por ele, ok? Que nem na pirâmide. Na pirâmide, a gente consegue saber se ela é de base quadrada ou se é de base triangular. Então, é pelo contorno que a gente consegue fazer essa observação. A outra pergunta: consigo compreender indicações de localização de objetos ou de alguns trajetos? Sim, nós vimos lá na lição da cidade, do bairro, né? Que a gente pode ir para a direita, para a esquerda, seguir em frente. Tem a rua lateral, a rua que é atrás, que é à frente. Então, a gente consegue fazer essas observações. E ao fazer essas observações, a gente consegue indicar para onde a gente vai ou da onde a gente está vindo e se localizar no espaço. Então, essas foram as correções das páginas 74 a 95. Então, depois a gente vai disponibilizar mais atividades aí desse livro didático de matemática do Buriti Mais. Obrigada e bons estudos para vocês. Espero que vocês consigam aí fazer as correções de vocês. Um beijo no coração.